Deixa eu só achar aqui o nosso fundinho, nosso instrumental. Acho que deu agora. Aleluia. Bom dia, minhas amadas. Como diz minha amiga querida Elaine, né? Elaine que fala. Bom dia, amadas. Bom dia, irmãs queridas. Graça e paz. Como vocês passaram de ontem? Espero que muito bem. Glória a Deus. Extraordinário dia. É uma alegria estar aqui todas as manhãs na presença do Senhor e sendo direcionada, né? É isso que eu vejo. Eu vejo um amor tão grande de Deus para com cada uma de nós, né? Às vezes você pensa assim, nossa, essa semana o tema do devocional tá tão forte, o tema do devocional tá me gerando tanto confronto, né? Ai, desnecessário. Às vezes você pensou isso. Deixa eu te falar uma coisa, minha irmã, para que haja mudança nas nossas vidas, nós precisamos aprender a lidar com aquilo que é desconfortável. Porque se eu não lido com aquilo que é desconfortável momentaneamente, eu vou ter que lidar com aquilo que é desconfortável por anos, por meses, por dias, por anos, por décadas. Se algum desses temas aqui que foram falados, né? Hoje ainda a gente vai falar sobre adultério, te confrontou de alguma maneira, não veja isso como algo ruim, né? Olhe para essa situação, para esse confronto e peça para que o Espírito Santo traga à luz, né? O que eu preciso aprender, o que eu preciso mudar, né? Ontem aqui na nossa célula, a gente, num determinado momento, nós falamos sobre isso, né? Que se a gente não aprende, as coisas se repetem, né? E eu acredito que o Senhor está me levando a falar sobre o mundo espiritual com vocês, eu tenho certeza disso. Para que haja cura, para que haja libertação. Para que vocês, mulheres, que se identificam que, André, eu estou num cativeiro emocional, espiritual, você consiga ter força necessária para sair desse lugar. Ou, André, eu não tenho força, você consiga levantar as suas mãos e pedir ajuda, tá bom? Eu sei que é desconfortante, eu sei que é desconfortante, nem sei se existe essa palavra, né? Desconfortável, mas eu sei também que há libertação no desconforto, se eu e você permitirmos viver a nossa jornada, amém? Então não fica com raiva de mim não, tá? Pega tudo que Deus está falando aqui nesse devocional e olhe para você. O que é que eu preciso trabalhar em mim? Por que as coisas na minha vida andam em círculos, né? Qual que é a minha responsabilidade diante do que eu estou vivendo? Amém? Vamos orar? Vamos orar? Gente, hoje eu amanheci orando para algo, né? Para a data do nosso devocional presencial, né? Que vocês já estão me cobrando com razão. E pedindo ao Senhor para que eu possa também falar aqui para vocês o tema que vai ser, né? E hoje eu vou deixar uma lista lá no nosso grupo, tá? Guiadas pelo Espírito Santo, para você colocar o seu nome, para garantir o seu lugar aqui, né, André? Mas como que vai funcionar? Fica em paz, você vai conseguir participar, tá? Eu preciso sentar, me organizar, né? Mas assim, eu já vou deixar a lista lá em virtude da questão de lugares, né? Como eu falei, aqui em casa. Então, por mais que seja grande ainda, é pequeno diante de tudo aquilo que o Senhor vai fazer.
E só para você garantir o seu lugar, tá? Então, mais tarde, a lista tá lá no nosso grupo. Então, se você não faz parte do grupo, o link tá aqui na minha bio, tá bom? Vamos orar? Já pegou seu papel, seu caderno, já pegou sua palavra, já pegou o seu cafezinho? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo dia de hoje, por todas as bênçãos que o Senhor derrama copiosamente sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre a vida de cada uma destas minhas irmãs. Pai, obrigada pela sua presença no meio de nós. Obrigada porque o Senhor está nos levando para um outro nível. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque o Senhor tem zelado dos nossos. E eu te peço, pelo poder que é no nome de Jesus, fala conosco nesse devocional. Nos ajude a arrancar as escamas que estão nos nossos olhos, nos impedindo de ver além. Pai, ajuda cada uma das minhas irmãs a identificar o que há em nelas que precisa ser tratado, que precisa ser curado, para que elas possam viver o novo de Deus na vida delas. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, dê ordem aos seus anjos, ao nosso respeito. Eu elevo também agora os meus pensamentos cativos a ti, Jesus, e a mais ninguém. Que todas as palavras que saírem da minha boca sejam como sementes lançadas no solo fértil do coração das minhas irmãs. E que essas sementes possam gerar frutos na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos e na vida dos netos dos nossos netos. Espírito Santo, tu tens total liberdade no meio de nós. Fala conosco. Fala conosco no devocional de hoje, nos orienta, nos direciona. Coloca em nós, Senhor, uma vontade de aprender e uma vontade de ser liberta desses cativeiros emocionais, sexuais, para que nós possamos, de fato, vivenciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento e nesse lugar físico e prendam em cadeia Satanás e seus demônios, para que eles não tenham o poder de lançar setas, de nos atrapalhar, de roubar de nós a palavra de Deus. Pai, nós cremos em vós. Nós estamos aqui, Pai, com o coração ensinável para aprender da tua palavra, para aprender do teu reino. Fala conosco. Fala conosco. E aonde tiver uma gota de sangue nossa, que o Senhor possa guardar, abençoar e proteger. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Você coloca aí amém. Amém? Quem já aprendeu muitas coisas nesses 2 dias que nós estivemos juntas aqui nesse tema? Parece que faz mais tempo, né, gente? Não parece que eu falei muita coisa aqui essa semana já? De fato falei, né? Mas hoje ainda é quarta-feira, meu Deus. Quem aqui falou, Andréia, eu aprendi muita coisa, eu vi coisas aqui que eu não tinha ouvido em outro lugar. Eu precisava ouvir isso para começar a fazer o movimento que eu preciso fazer na minha vida. Foram só 2 dias, mas parece que faz uma semana que a gente está falando sobre isso, né? Glória a Deus. Eu sei que o que eu vou falar aqui, muitas das meninas que estão aqui, né, são minhas alunas, né, foram minhas alunas lá no Relacionamento Saudável e Duradouro. Eu falei no Pilar Espiritual sobre adultério e suas consequências. Então, as meninas que foram pro workshop, elas têm um material completo. É ou não é, minhas irmãs? Completo sobre esse tema, né? Lá na apostila delas tem até um mapeamento, né? Algumas perguntas para ajudar elas a entender desse assunto aí, que por mais que seja banalizado, é um assunto que gera, assim como todo e qualquer pecado, consequências espirituais na nossa vida e na vida dos nossos filhos, né? Nós tivemos uma super aula desse tema. Nós tivemos apostila, um material riquíssimo, né? Quem estava no workshop sabe. Então, hoje eu vou dar, devido ao tempo, devido às proporções, eu vou dar uma pincelada nesse tema que
tem machucado muitas pessoas, machucado muitos casais, machucado muitas mulheres, né? E homens também, que tem destruído muitas famílias, né? E tudo isso vem desses 2 dias que a gente conversou, né? Sobre... ontem nós falamos sobre pornografia, né? Eu expliquei para você o que é um cativeiro. Então tem tudo a ver com isso que nós já estamos tratando aqui, já vem sendo tratado aqui. Hoje eu só vou dar mais uma aprofundada e trazer para você algumas das consequências desse pecado, né? Gente, o que é o adultério? O adultério a gente não falou de aliança esses 2 dias? A gente não falou que sexo é algo criado, foi algo criado por Deus e que tem bênçãos dentro da aliança do casamento? Não foi falado tudo isso? Pois é, adultério é quando você quebra a aliança que você tem com o seu esposo. É quando há uma ruptura numa aliança. É quando você negligencia os cuidados, a atenção, o seu olhar. Lembra que nós falamos muito ontem para onde você está olhando? É isso. É quando eu negocio aquilo que me é ou deveria ser inegociável. Olha essa imagem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Olha essa imagem. Olha que forte. Isso aí é só uma ilustração. André é sempre desse jeito, né? Às vezes a gente tem uma ideia de que o nosso inimigo, ele só aparece muitas vezes assim, como essa imagem aí, né? Com chifre, com cara mal, né? Mas às vezes nem sempre é assim, né? Mas eu trouxe essa imagem aí para você para caracterizar o tema de hoje. Olha aí, no centro nós temos uma foto de um casal, tá vendo? Algumas fotos, com certeza, de momentos desse casal aí na mesa. E no mundo espiritual, né, sendo arquitetado um plano, uma ação na vida desse casal. A gente vê aí ao centro esse homem todo de preto, tá vendo? Ele careca e todo preto, caracterizando, pode se caracterizar, né, a figura de Satanás e ao redor os seus demônios. E o casal aí. Isso, minhas irmãs, que eu tô mostrando aí pra você, eu sei que às vezes pode ser chocante, como tudo que eu tenho falado essa semana, mas isso é pra mostrar pra você que é desse jeito, é desta forma que acontece no mundo espiritual. Tem uma guerra invisível acontecendo que não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra o amigo de trabalho, não é. Como fala o apóstolo Paulo, né? Lá em Efésios, né? Tô até aberta aqui que eu faço essa oração todo dia, ó. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É isso. Nós estamos sendo vigiados a todo tempo. E como eu tenho visto, eu que trabalho com gente, eu que atendo mulheres, eu que atendo famílias, eu que atendo casais também, o quanto o inimigo das nossas almas não tem brincado de ser inimigo. Há uma luta acontecendo. Há demônios posicionados para atacar o seu casamento. Hoje nós vamos falar de casamento. Há planos no mundo espiritual sendo arquitetados. André, e como que eu desfaço esses planos? Se posicionando
identificando que tem uma brecha, uma porta, uma lacuna, um vazio existente no seu casamento que precisa da presença de Deus e do Espírito Santo, que precisa de instruções poderosas como essas aqui que está falando no devocional, para que você identifique o que no meu casamento precisa ser curado, porque é exatamente assim. Se a gente pudesse ver com os nossos olhos naturais o que acontece, como Satanás e os seus demônios agem. Hoje, falando dentro desse tema de casamento. E o adultério é um cativeiro sexual que Satanás usa para judiar, para escravizar muitas famílias. Vocês ficaram chocadas com essa foto? O adultério, o olhar para lugares que não é para você olhar, a cobiçar a mulher que não é sua, o homem que não é seu, a deixar de se alimentar, isso eu tô falando dentro da aliança de um casamento, de deixar de beber das águas da sua cisterna, isso é bíblico, eu vou ler para você, para ir beber. Meu Deus, isso é muito forte. Oh, Deus, me ajuda, Pai. Para ir beber da lama que Satanás está te oferecendo. Quantas mulheres feridas emocionalmente, feridas psicologicamente e fisicamente também pelos seus parceiros, buscam em fontes que não é para ser buscadas um alívio, entre aspas, momentâneo. Ou ainda, eu já ouvi isso: Andréia, eu traí para me vingar. Andréia, eu traí porque eu não tinha o respeito do meu marido. Andréia, eu traí, você sabe por que, Andréia, que eu traí? Porque ele fazia isso e isso comigo, porque eu peguei mensagem no celular, porque eu também fui traída. Andréia, você não acha que é justo isso? Não é uma bateu, levou? É assim, ó. Aleluia. Senhor, nos protege. É assim que o mundo espiritual age. Quando você abre uma brecha, quando você permite que os seus olhos busquem outro lugar, quando ao invés de você decidir fazer um conserto naquilo que é verdadeiramente importante, você decide viver de acordo com as regras desse mundo, que fala assim, o que tem, ele fez, você também pode fazer. Ei, deixa eu te falar, existe uma consequência espiritual que atinge os seus filhos. Hoje, a live de hoje, o devocional de hoje é para você, mulher, se levantar e identificar: Andréia, eu também já traí. Eu também já fui traída. O que eu preciso fazer? Porque a hora que eu começar a falar aqui das várias consequências do adultério, muitas das que não sabiam vão ficar chocadas. E aí você vai começar a movimentar. Para quebrar essa maldição que vai, gente, presta atenção, vai atingir gerações. Tem um exemplo muito claro na Bíblia e muito famoso, que é o adultério de Davi. Se você ler a Bíblia, você vai saber. Muito famoso. E a Bíblia fala para nós que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Fala ou não fala? E esse homem segundo o coração de Deus, o queridinho de Deus, aquele homem valente, aquele homem que derrotou gigantes, ele caiu nesse pecado do adultério e ele teve que viver, teve que suportar consequências do seu ato. E era um homem segundo o coração de Deus. Então, se aconteceu isso com Davi, imagina comigo e com você.
Só que o que acontece? A gente vê o seguinte nesse mundo. O que o mundo nos vende, minhas irmãs? Assim, ó, não tem problema. Você foi lá, deitou com um, deitou com o outro, traiu, quebrou a aliança feita com o seu esposo, com o seu cônjuge. Não tem nada a ver. Vai lá, toma um banho e tá tudo bem. É mentira. Água lava a sujeira do corpo, presta atenção. Água lava a sujeira do corpo. Mas uma alma suja, um espírito contaminado pelo pecado, a gente só é lavada no sangue do Cordeiro, que é Jesus. Aleluia. É só Ele que é capaz de nos lavar. E para que haja essa limpeza, nós precisamos levar aos pés da cruz os nossos pecados, as nossas fragilidades. Nós precisamos reconhecer que nós erramos. E a palavra nos fala, para que sedes curados, nós temos que confessar os pecados uns aos outros, para que haja cura. Porque o pecado gera doença para nossa casa, para nossa família, para os nossos filhos. As consequências do adultério são consequências devastadoras. Aleluia. A cruz não é automática. E se essa imagem te chocou, se você nunca ouviu falar nisso, presta atenção. E desde a semana passada ou retrasada, eu não me lembro, eu venho falando para você, faça um mapeamento da sua família. Se observe, porque certas coisas começam e é um ciclo repetitivo na sua vida e não para. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, diz assim, Êxodo 20 fala sobre as leis que Deus deixou para mim e para você. Não adulterarás. Não adulterarás. Não existe palavra inútil na Bíblia. Tudo que está aqui, ó, foi deixado por Deus para mim e para você seguirmos. E eu já falei com vocês sobre obediência e desobediência. Quando eu e você sabemos o que está escrito lá, e se você não sabia, hoje eu estou te contando. Lá em Êxodo 20, 14 está, não adulterarás. E quando eu sei que eu quebro um princípio, isso vai gerar em mim e em você, para minha e para sua vida, e para as nossas descendências, consequências. Porque houve uma quebra de aliança. Adultério não é somente você ser casada e se deitar com alguém. Não é só isso. É você também que é solteiro e se deita com alguém que é casado. Você também está adulterando. Você também vai ter consequência disso. Ai, mas é tão gostoso, mas é tão bom. Ai, Andréia, ela me fez sentir coisas que o meu marido nunca fez eu sentir. Andréia, o que eu não tenho lá na minha casa, eu tenho com esse meu namorado, minha namorada. Ai, é muito bom. Eu já falei isso e vou falar de novo. O diabo, ele dá com uma mão e ele toma com as duas. Não faça acordo com o inimigo da sua alma. Preste atenção em mim, isso custa vida. E muitas vezes a vida dos nossos filhos. Quebra de aliança é algo muito sério, inclusive no mundo espiritual. Quebra de aliança traz consequências e nós vamos ver isso na palavra, quando aquele povo quebra aliança com Deus, adorando outros deuses, se prostituindo, adulterando contra o Senhor. O quanto de consequência nós vemos aquele povo passar. E vou além.
Andréia, mas isso aí é Antigo Testamento, como se a Bíblia não fosse uma Bíblia só, né? Até hoje, minhas irmãs, até hoje, o povo sofre porque desobedece. Mais um versículo aí para você anotar e para você depois ler. Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Levítico 20:10. Que é isso, André? Morre mesmo de ficar lá no caixão com a mãozinha assim, cheinha de flor? Às vezes não. Mas existem mortes diárias da sua vida. Existe morte diárias da vida dos seus filhos que estão interligadas com esse pecado que é o adultério. Já estou falando das consequências, das implicações. A morte financeira, a morte emocional, a morte de ministérios e a morte física também. Porque a pessoa vai ficando tão doente, tão atordoada, tão sem força, que quando ela se vê, ela fala, não tenho força mais para sair disso. Porque eu vou falar que é sutil, mas se você for ver hoje, é tão interessante. Amanhã eu vou falar disso, eu não posso misturar aqui. Isso que eu ia falar agora. Mas para você ver, é tão interessante que de repente começa assim, ó, presta atenção. Vê se você pega aí. Se você já vivenciou isso, ou você já viu alguém vivenciando isso. Começa assim, ó. O casamento tá ruim, porque casamento não é fácil mesmo. Porque é uma pessoa com crença, com valores diferentes, que junta com uma com valores e crenças diferentes. Aí, gente, se mora junto é pior ainda. Porque se você mora junto, você não está dentro de uma aliança de casamento que te protege. Isso eu estou falando no mundo espiritual. Ah, Andréia, pra que casar? Ah, já faz tanto tempo que a gente mora junto, isso é desnecessário. Existe uma cobertura, uma proteção especial, uma cobertura e uma proteção única, exclusiva para quem está na aliança, dentro da aliança do casamento. Fica protegido. Quando você descumpre esse trato, que é algo tão sério como eu falei para você, o Senhor leva tão a sério esta aliança, você sai dessa proteção. Pensa aqui, ó, uma casinha. Você sai dessa proteção. Deixa eu tirar essa imagem para ficar mais fácil, né, gente? Peraí. Você sai dessa proteção aqui, ó, e você fica vulnerável a tudo de ruim que está para acontecer. A pessoa adoece. A pessoa começa a entrar numa falência, que nunca tem dinheiro, nunca tem isso, nunca tem aquilo, tá sempre, né, naquela peleja, doente emocionalmente. Os filhos começam a se envolver com outras coisas. Tudo fruto desse pecado aí, ó, desse cativeiro sexual que tem devastado. Isso eu falo de experiência de consultório e de experiência de viver, de conviver com pessoas que passaram por isso. Morre tudo, tudo, como a irmã colocou aí, é devastação. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca
nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa. Que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Porque, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral, aqui homem e mulher, tá? Porque abraçar o seio de uma leviana, o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. André, onde está isso? Na Bíblia. Provérbios capítulo 5, versículo 15 e 21. Anota aí para você ler. Quando é falado aqui, beba das águas da sua cisterna, né? Que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer. Tá falando da aliança do casamento. Tá falando do sexo. Lembra que eu falei desde segunda-feira? O sexo dentro da aliança do casamento, ele é bendito. E quando ele fala assim, ó, por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma mulher fútil, medíocre, de uma mulher que não é sua? O Senhor, Ele vê o meu e o seu caminho, examina todos os nossos passos e todos os nossos pensamentos. Lembra que eu disse ontem, se seu olho te leva a pecar, arranca seu olho. Lembra que eu falei ontem para vocês, cuidado para onde você olha, cuidado com as coisas que você está alimentando os seus pensamentos. Lembra que eu falei, acho que ontem, do filme lá, como que chama, gente? Eu já assisti, eu falei pra vocês. 50 Tons de Cinza. Sabe aquele filme 365 Dias? Quem já assistiu aquele filme? Aí a mulher vai lá, assiste aquele filme, olha lá e fala, meu Deus, que homem lindo, maravilhoso. Que em casa, ó, meu Deus, já desejou com os olhos. Já desejou. Meu Deus, eu queria um homem desse. E tem muitas ainda que falam. É ou não é? Tô falando mentira aqui? Meu Deus, o que é aquilo? Gente, eu tô sendo sincera aqui com vocês. Meu Deus, que performance é aquela? Tô falando mentira? Olha isso aqui, ó. Mateus capítulo 5, 28, 30. Anota aí pra você ler. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, que é mulher, mas é homem, para nós que somos mulheres, homem. E desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho o induz a pecar, arranque-o e lance-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo que todo ele ser lançado no inferno. Ai, meu Deus. Tá fazendo sentido para alguém aqui? Só de olhar. E desde o começo desse devocional, eu estou falando de quase 3 anos, eu venho falando para vocês, cuidado com aquilo que você olha. É ou não é? As meninas estão comigo aqui desde o princípio de tudo. As duas irmãs, Gislene e Gislaine, tá comigo aqui desde o primeiro dia. Se o seu olho te leva a pecar, vai lá e arranca. Tô falando pra você arrancar o olho não, gente. O arrancar é arrancar tudo aquilo que tá levando você a pecar. Portais espirituais, os olhos, os ouvidos, a boca. Já adulterou. Meu Deus, né? E aí você vai lá, voltando aos filmes, né? Aqueles filmes
Como que chamava o homem lá do 365 dias? Eu assisti, tá? Não tô falando pra julgar quem assistiu, não, porque eu assisti. Eu assisti. Eu já tenho que começar falando é de mim mesma. Eu assisti. Coisa que a gente fica com vergonha, né, gente? Se você assistir com outra pessoa, você passa vergonha naquele filme. É ou não é? Cenas explícitas de sexo. Meu Deus, que homem. A gente faz até assim, ó. É ou não é? Quem tem coragem de assumir isso? Que é aquilo? Ó, um dia uma pessoa falou assim pra mim, ó, se o meu marido tivesse 1/3 da performance daquele homem lá, como que chama? Eita, Lelê. Tá, pega até o leque assim, ó, o pano. Que o homem é bonito ou não é? Aí, ó, da pegada. É bonito ou não é? Gente, você acha mesmo que Satanás vai tentar você com coisa feia? De jeito nenhum. E o bonito foi Deus também que criou? Foi. Mas Satanás veio e distorceu tudo. Banalizou. Sem pudor. Né? Sem pudor. Você tá lá na cena lá do filme, você vê praticamente tudo. Você fala, ah! Sem pudor. Ai, Andréia, mas o que é aquilo? Que aquele... Por que você não vai alinhar o seu casamento? Porque você já sentou com o seu marido? Não assiste não, viu, irmã? Eu já assisti há um tempo atrás. Mas, ó, larga a mão. E conversou e falou pra ele do que você gosta. De que forma que você gosta. Existem também alguns princípios para nós que somos cristãos, tá, gente? Eu quero falar sobre isso com você mesmo. Tô falando de sexo propriamente. Ontem eu ouvi algo, eu tava assistindo uma aula. E aí a mulher do pastor entrou. Eu até mandei pra pastora Adriana. Eu falei, gente, olha que engraçado. E ela pegou e falou assim, ó, que quando a gente deixa o marido, nosso marido na seca, eu ri tanto, quando a gente deixa o marido da gente na seca, que vem uma endemoniada, ela fala desse jeito, e ataca o marido da gente e dá pro nosso marido, sustenta o nosso marido, dá literalmente, né? Aquilo que faltou em nós. Olha aí que interessante. A pastora falou isso. Nossa, André, a pastora falou isso? Falou. E ela não tá errada, não. Nós não lemos essa semana que quando a gente está dentro da aliança do casamento, o corpo do nosso marido é nosso e o nosso é do nosso marido? Não falei isso aqui? Mas é isso que a nossa irmã colocou aí, ó. Na verdade é isso, a falta de intimidade com o próprio marido. Gente, isso não é pecado não, se você tá dentro da aliança do casamento, tá? Porque se você não é casado e tá vivendo com seu marido, aí já é outra história. André, mas eu vivo só com ele, mas você não tá dentro da aliança do casamento. Ótimo que você tá só com ele, glória a Deus por isso. Mas por que não casa então? Pra você ter a bênção, pra você acessar coisas que precisam, bênçãos que o Senhor tem pra sua vida. Você entendeu, minha irmã? Olha aqui que diz 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Anota aí pra você ler 1 Coríntios 6, 9 e 10. É assim, ó. Deu até calor aqui.
É assim. Deixa eu te falar um negócio. Eu falei isso aqui pro meu marido, gente. Vou ensinar um negócio pra vocês. Falei assim, ó. Que eu sempre quis casar e ele que não quis. Que na maioria das vezes, às vezes é o homem que não vê a necessidade, né? Porque ele ainda não entende o que o Senhor traz pra nós como princípios, né? André, e agora? Aí eu cheguei no meu marido, eu fiz isso. E falei assim pra ele: amor, se você comprar uma fazenda, eu vou te vender uma fazenda. Você tem o dinheiro pra comprar, certo? Certo. Só que eu vou te vender a fazenda, só que você vai me pagar, só que eu não vou te dar documento que a fazenda é sua. Não vou passar, me corrijam se eu estiver errado, eu não vou lavrar a escritura. Você compraria essa fazenda? Ou de mim ou de qualquer outra pessoa aí que estivesse vendendo? Não, ué. Por quê? Ué, porque eu vou pagar por uma coisa que depois não vai ser lá no documento meu? Eu falei, aham. Fiz assim, ó, bingo. O quê? É isso que acontece quando você tá morando junto com uma pessoa que você não tá legalmente casada. E o Senhor fala na lei dos homens. Gente, tô falando de lá no cartório, bonitinho, fazer aqueles trâmites todos que eu fiz e algumas de vocês que são casadas fizeram. Passar mesmo o documento ali, ó. A palavra fala, o corpo do seu marido é seu, é da mulher. E o corpo da mulher é do marido. É propriedade mesmo. Vocês riem, né? Não é verdade. Uai, o homem queria casar. E um dia o Senhor me imprensou mesmo. Falou assim, filha, falou o meu coração muito forte, o Espírito Santo, eu cheguei aqui em casa chorando. Eu saí lá da igreja que eu tava num curso, cheguei aqui em casa chorando já. Você quer casar comigo? Eu que pedi em casamento, eu acho, Valtinho. O Senhor falou pra mim, filha, o que eu tenho pra te entregar não pode ter nenhuma brecha. E o casamento, a falta da aliança, não é uma brecha, não é uma porta. Né, Gi? Entendeu? Gente, tá fazendo sentido pra alguém esse devocional de hoje? Meu Deus. Vou colocar aqui pra você, agora, alguns passos que levam a muitas pessoas à queda. Olha aqui o primeiro passo: hospedar maus pensamentos. Que isso, André? Meu casamento tá ruim, o sexo tá ruim, meu marido não me procura, eu também não procuro ele mais. Lembra que eu falei esses dias que sexo é uma arma espiritual? Se você não assistiu os 2 dias que eu fiz essa semana, você assista, tá lá no YouTube pra você entender. Sexo é arma espiritual. Ai, não vou procurar, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Gente, fica assim, ó, uma lacuna entre você e o seu parceiro. Ah, o que tem, né? Eu olhar um nudes aqui, o que tem eu ver um filme aqui que me excita? Ai, eu só tô assistindo. Não tem nada a ver, ó. Volta aqui atrás naqueles pensamentos. Como que chama? Ninguém falou o nome do ator lá, né? Ai, se eu tivesse um homem desse. Satanás, peraí. Tá desejosa, né, do homem desse? Peraí que eu vou te enviar. Peraí. Aí envia. Mas como que chama? Não, o do 365 dias. Esse aí é o ator do 50 Tons de Cinza, não é? Eu assisti também, tá? Tô contando aqui pra vocês que eu também assisti quando eu não tinha esse conhecimento aqui, ó. Tá? Eu também assisti. Tô julgando ninguém aqui, não. Mas eu quero que vocês entendam o que tá por trás daquilo, entendeu? Olha isso aqui. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel. Porém, Davi ficou em Jerusalém
E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava lavando e era essa mulher muito formosa à vista. Quando a Bíblia fala muito formosa, é que era muito linda. Que era muito linda. Entendeu? 2 Samuel 11, 1, 2. 2 Samuel 11, 1, 2. Aí começou. Ó, ele viu. Lembra do olhar? Ele viu. Falou, opa. Ele viu e falou, nossa, será qual que é o Instagram, o Facebook, o WhatsApp dessa mulher linda? Isso, é esse mesmo. Segundo passo, ignorar as advertências do pecado. Minha irmã, eu tô falando aqui pra você tô te dando aqui muitas chaves. Que às vezes você não sabia e tá tudo bem. A gente deveria buscar mais conhecimento, deveria se aperfeiçoar mais. Mas, Andréia, eu não sabia dessas coisas que você tá falando. Tem um peso. Agora, quando a gente sabe, tem outro peso. E mesmo assim a gente cai, tem outro peso. Então, quando a gente ignora as advertências do pecado, é diferente. Olha aqui. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Tá lá em 2 Samuel 11, 3. Ela era casada. Ele conhecia o marido, ou melhor, o marido era um dos valentes de Davi. E ele simplesmente ignorou que ela era casada. E quis o WhatsApp dela. E foi lá no Instagram dela e mandou um direct. Olha o outro ponto. Aproximar-se do pecado. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, mesmo sabendo que ela era casada. E ela veio e ela se deitou com ela. E ele se deitou com ela. Tá lá, 2 Samuel 11, 4. E teve um desenrolar disso, né, gente? Teve consequências desse adultério de morte do filho dos dois. Teve consequências de morte de outros filhos. Abuso sexual de irmão com irmã. Filhos de Davi. Teve um processo que se desenrolou a partir da decisão de Davi de não fugir do pecado, mas achar que podia, de fato, aí eu posso passar por isso. Eu consigo, eu sou forte. E quantas vezes eu e você achamos que é só um pouquinho? Eu consigo. A hora que eu quiser, eu paro. A hora que eu quiser, eu paro. Eu estou no controle. E nós experimentamos, ou ainda estamos experimentando, de consequências dolorosas na nossa vida, em virtude de um pecado. Hoje, exclusivamente, eu estou falando do adultério, mas pode ser de qualquer outro. Uma das implicações do adultério, minhas irmãs, é a perturbação emocional no casamento. Produz ciúme, desentendimentos um atrás do outro, né? A cama, o leito do casal fica, como que eu vou dizer para você? Fica desprotegido. Endemoniza a cama, literalmente. A pessoa, tanto a mulher quanto o homem, como o homem, começa a ter aversão ao sexo ali dentro. Sem contar nisso aqui, né? Sem contar nisso aqui, ó. Quem lembra que eu mostrei ontem? Que sexo é casamento, lembra? Então, se eu me relacionei com outras pessoas, com uma, não sei.
Olha aqui, o que fica aqui dentro de mim. Afeta a vida financeira da família, não prospera, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. E ele atinge, tem morte, lembra que eu falei no início? Tem morte de qualquer área da nossa vida, inclusive financeira, percas emocionais. Além da decepção, de um possível escândalo, de uma possível exposição, você tem que lidar com aquilo e com todas as demandas, é ou não é? E o mais impactante, né? Todas são impactantes, mas o que dói na gente, desprotege sexualmente a vida dos filhos, deixando os nossos filhos suscetíveis a diversas possibilidades de perseguições e abusos sexuais. Abusos sexuais. Desprotege os filhos. A proteção que é a mãe aqui e o pai, né? O pai acima porque ele é o sacerdote da casa, esse teto sai e fica, vulnerável para ataques, para perseguições, para infinitas possibilidades na vida dos nossos filhos. Minha irmã, não vale a pena. O preço é alto demais. Se você não sabia de tudo isso aqui, coloque amor nas minhas palavras. Mais uma vez, eu não tô aqui para confrontar ninguém. Quem sou eu? Eu já tive tantas situações na minha vida também. Não sou perfeita. De jeito nenhum. Longe de mim. Mas eu tô aqui, minha irmã, para alertar você daquilo que você pode levantar e se posicionar, pedir perdão, né? Consertar, fazer um conserto na sua vida. Tem pessoas aqui que de repente vão precisar fazer um conserto na sua vida. Faça. Mas tire a sua vida, a sua casa, a sua família desse cativeiro, dessa escravidão que é esse pecado. Como todos os pecados trazem consequências para a nossa vida. Eu tô falando desse, porque é esse que a gente está tratando. Fez sentido para alguém aqui? Coloca aqui para mim, Andréia, fez sentido? O que você aprendeu hoje nessa aula? Peraí que eu só vou ver um negócio aqui e volto, tá? Rapidinho. Foi forte, né, minhas irmãs? Glória a Deus. Então tá bom. Acho que eu já posso ir embora, né? Vocês não ficam com raiva não, tá, gente? O intuito aqui é fazer você sair desses cativeiros. Lá na nossa aula do workshop, né, quando eu tratei desse pilar espiritual, eu, junto com as meninas, a gente foi versículo por versículo, né, meninas? Vocês lembram? Pedaço por pedaço ali dessa história. E a gente teve uma amplitude do nosso olhar, né? Então tá bom. Por hoje tá, graças a Deus, é isso. Né? Só agradecer ao Senhor por me permitir trazer essas visões para você, esse conteúdo para você. E eu peço a Deus nesse momento para que Ele abençoe aí o seu olhar, para que você tenha um olhar muito minucioso sobre a sua vida, a ponto de identificar aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser levado aos pés da cruz de Jesus, aquilo que você precisa pedir perdão, renunciar,
e se levantar e começar e seguir. Tenha vergonha não, né? Eu tive que fazer isso no meu casamento. Levantar, renunciar a muitas coisas, pedir perdão e seguir. Vale a pena, tá? Vale a pena. Tem bênção dentro da aliança do casamento. Você que não casou ainda, case-se, né? Tô aqui à disposição para te ajudar no que eu puder ajudar. Não deixa seus filhos e os seus netos fora dessa proteção, não, né? A palavra de Deus fala para nós que visitarei a iniquidade dos pais, nós, nos filhos, até a terceira, quarta geração, mas eu abençoarei até 1000 quando nós decidimos andar em obediência aos princípios deixados por Deus. É renúncia diária, sim, até hoje aqui também, aqui em casa também é. Mas vale a pena, tá bom? Eu amo a vida de vocês, eu tenho orado pela vida de vocês e que o Senhor ajude vocês a avançar, a sair desse cativeiro e ter a plena liberdade que somente encontramos com Jesus. Amém? Para você que não assistiu segunda e terça, tá salvo lá no YouTube, assista, vai fazer muito sentido para você. Para você que me acompanha lá no YouTube, meninas, vai lá, deixa seu like, deixa seu comentário, né? Graças a Deus, o devocional tá indo a outros lugares, né? Mas eu preciso que vocês me ajudem a levar essa palavra para mais longe possível, para que mais mulheres sejam beneficiadas. Amém? Beijo no coração de vocês. Amanhã a gente volta. Sexta-feira é dia do nosso jejum e dia da nossa oração, renunciando. Tudo isso aqui que a gente tá aprendendo nessa semana do devocional. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus, tá? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.